Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Como sempre, Pampa Debates aqui com estrelas de primeira grandeza, começar por Germano Rigoto. Como está, governador? Tudo bem, tudo bem. Nosso eterno governador. Nós estamos hoje aqui fora do ar, e a gente sempre fora do ar, né? Fala em questões que, de repente, o programa deveria ter mais tempo, mas não tem tanto tempo. Então, o Walter, inclusive, estava dando uma explicação, o Walter Nichols, que é um dos convidados de hoje, né? Estava dando uma explicação sobre como iniciou esse processo Cais Mauá. Aqui onde teve um novo momento, um novo episódio que nós tivemos a oportunidade de assistir, de participar, que é o lançamento do embarcadeiro. Né? Da DC7. Mas durante o programa, depois da apresentação dos convidados que o senhor fará, nós vamos conversar sobre isso. Com certeza. Aliás, já até vou adiantar minha continência hoje, vai para o Dodge e para o Sicão, pelo peito, né, de assumir um troço em meio a tanta turbulência. Né? É verdade. É verdade. Corajosa. E o nosso novo presidente da Junta Comercial, nós estamos desde setembro aí penando, em montanhas de processo. O secretário custou a se definir, depois demorou um pouco para definir o presidente da Junta Comercial, e agora está definido, nosso Flávio Costa. Está definido. Foi uma surpresa para mim, mas uma surpresa que se tornou, de certa forma, agradável, porque é uma instituição importante para o nosso Estado, e que a ideia é dar a nossa contribuição para que o desenvolvimento do nosso Estado seja cada vez mais rápido, melhor. E nós assumimos realmente com problemas de algumas ordens que não importam nesse momento, mas que eu tenho já o prazer de informar que a Junta já está com seus processos todos regulados dentro das previsões que nós temos. Nós temos uma demanda de recebimentos em torno de 1.000 processos dia. E hoje nós temos 960 processos para serem ainda avaliados e processados ali, que esperamos que isso seja feito nas próximas 24 horas. 24 horas, é? 24 horas. Aí limpa? Limpa. Bom, maravilha. E está se preparando para mudar de lugar ou não? Olha... Cuidado, porque o nosso presidente da Associação Comercial sofre o coração, hein? Não. Daqui a pouco o Paulo Afonso vai ter um infarto lá, se não disser que sai. Não, mas eu acho que ele não vai ter infarto, porque nada melhor que uma mesa para a gente sentar e conversar, né? É o que nós estamos fazendo aqui. Então, eu vou sentar com o Paulo, o secretário Rui Irigaray já me deu as condições para sentar e conversar, e obviamente que nós temos, eu particularmente, tenho um respeito muito grande por aquele prédio, por aquele local, afinal de contas, ali é um local histórico, que quem fala em junta comercial já enxerga aquele prédio, e obviamente que nós estamos num projeto de um aproveitamento melhor ali, porque nesse processo nosso de modernização, de digitalização, vai sobrar alguns espaços e vai sobrar alguns funcionários também, que nós vamos aproveitar, evidentemente. Mas, depois que ficar definido, eu vou voltar aqui no programa com uma prioridade que tu merece e vou informar quais são os como vai funcionar isso aí. Bom, é uma maravilha. ideia maravilhosa, eu tenho certeza que todos vão gostar. Perfeito. Brigadeiro. Paulo, e nossos telespectadores... Brigadeiro não foi a palestra hoje do Thompson Flores, Carlos Eduardo Thompson Flores. Eu tava... foi o Brigadeiro e o Brigadeiro. Não, mas eu... Não falo por ele. Não, mas eu já estou agendado com o meu presidente a próxima semana para tomar o café e me penitenciar
Onde é que foi? Que eu não fui convidado. Foi o Comando Militar do Sul. Mas eu já assisti a outra que ele fez sobre o ex-presidente Nixon. Então, Quem estava lá é o doutor Eduardo de Maveira. Brilhante palestra que ele fez. E eu vou te dizer por quê, viu, Paulo? Porque eu passei o dia hoje, a gente estava aqui em off, né? Falando de algumas coisas referentes ao processo lá do nosso... como é que agora é embarcadeiro, né? Embarcadeiro. O embarcadeiro. E nós estávamos conversando, inclusive, sobre um outro ponto que é muito delicado aqui, que é o Trenzurdo. Tchê, é um outro negócio, é surreal. É surreal. Mas haverá alguma coisa que... para colocar nos Aquela trilhos. compra dos trens, do trenzão. Aquilo não é aquilo, né? Olha aqui, ó, é tragicômico. Quanto mais não sei se é mais trágico ou cômico se é os dois juntos, porque é uma vergonha. É uma vergonha. Uma vergonha. O trem que não é da bitola? O trem que não é da bitola. O trem, ele não funciona. Estão tirando as peças, já está todo desmontado. Que inclusive há uma capacidade operacional na rede, né? Eu vou chutar aqui. Ela tem condição de operar 15, né? E tem 25, ou seja, não adianta. Ele não consegue operar, porque a malha não consegue operacionalmente operar. E cada vez que eu converso sobre esse assunto, eu chego a ficar arrupiado, porque é um negócio de louco, né? Mas, se Deus quiser, haverá... Isso aí é Ministério Público Federal, né, doutor Lima Veiga? Mas tinha muita gente querendo os cargos lá. Eu vou te contar, né? Não, que estão querendo... estão querendo. Porque, entre outras coisas, né, aqueles cargos lá, eu não sei não, hein, mas 1/3 daquilo resolve. É verdade. Doutor Lima Veiga, ainda bem que não é estadual e pena que não é estadual, eu tenho que dizer as duas coisas, né? Não, mas os colegas do Ministério Público Federal desempenham um trabalho fantástico. Né? Mas eu não estou me referindo a não ser eles. Eu ainda bem e pena. Eu estou estabelecendo uma linha de equilíbrio. Vá que alguém interprete mal, eu faço a ressalva. Não, todo respeito aos procuradores federais que estão. Eu também não vou ficar silente no momento. É verdade. Não, para os telespectadores que não sabem... Agora, o Cais Mauá é estadual. O Cais Mauá precisava de alguma coisa que fizesse ele começar a andar. E eu fico feliz que esteja andando nas mãos da DC7. Eu, infelizmente, não pude comparecer ontem. Eu também, foi bem na hora do programa aqui. A apresentação do projeto, mas eu tenho certeza que tudo estará no padrão que é sempre da DC7, ao nome do Dodge, do Sicão e do Eugênio. Eu não tenho dúvida de que vai ser um sucesso. Mas hoje também o Lula está indo a julgamento no STJ. E até nós entrarmos aqui, ganhando. Depende do que ele chama de ganhar. Foi uma vitória. Acha o quê? Que ele não está festejando? Acha que a defesa está sendo confirmada a condenação e a pena está sendo reduzida para 8 anos e 10 meses. Em setembro ele sai. Que em relação à pena original do Moro é 3 meses menos. E em relação à pena aplicada pelo Tribunal Regional Federal, está diminuindo aí em 3 anos e qualquer coisa. Da primeira condenação. 12 anos e 1. Da primeira condenação. Da primeira condenação. A outra ainda não aconteceu em segundo grau. Mas isso também, para que o telespectador entenda, é muito comum. Quer dizer, o tribunal tem alguns parâmetros. Evidentemente, não existiam parâmetros para condenar presidente da República, porque esse é o primeiro. Então, tem coisas ali, pelo que eu ouvi do rádio, que eles estão discutindo, se deve ou não agravar o fato, porque existem funcionários públicos e funcionários públicos. Sim. O presidente da República não é um funcionário público comum. Isso deve ou não ser sopesado para agravar a pena. Alguns entendem que sim, outros entendem que não. Mas, de qualquer forma, está sendo confirmada a condenação. Quando nós entramos aqui, a turma completa, eu não consegui ver se ela estava completa, são 5 ministros, 3 já haviam votado pela condenação e os 3 reduzindo a pena para 8 anos e 10 meses. O que, então, já estava definitivamente condenado e a pena, em princípio, fixada em 8 anos e 10 meses. Se isso não é vitória... Olha...
não sei, Depende Paulo. do senhor. Eu não vejo como vitória. Quer dizer, uma condenação de 8 anos e 10 meses. Sai em setembro. Sai em setembro agora. Paulo, o sair em setembro não é porque Não. é por Sexto causa... da pena. Não é, mas não é por causa dos Não. 8 anos e 10 meses, Paulo. E 8 anos... Mas 8 anos e 10 12, 10 meses. meses. Não, Paulo. Tem uma diferença de 4 anos. Não, 4 anos não. Os 4 anos também teria, da mesma O sexto, forma, mas uma quanto é o- progressão de pena. o sexto de 4 anos? Paulo, o que é bom que a gente sempre diga é o seguinte, o Poder Judiciário hoje está sendo tremendamente contestado através, principalmente, do Supremo Tribunal Federal. Essa decisão de hoje, por exemplo, ela rejeitou todas as questões que a defesa apresentou, inclusive levar, por uma possível decisão do Supremo Tribunal Federal, levar para a Pro TSE. Justiça Eleitoral. Sim. Tá? Por TSE. Esse era o grande pleito, levar para o Tribunal Superior Eleitoral em cima de uma decisão, porque seria crime de caixa 2, poderia ter crime de caixa 2 e não outro crime no processo. Rejeitou praticamente por unanimidade a tese da defesa. Teve outra tese da defesa que parece que tinham dado pouco tempo para a defesa durante o julgamento no Tribunal Regional. Unanimidade. Todas as teses da defesa foram rejeitadas. Rejeitou todas as teses Todas. defensivas. E é bom que Para se diga. condenar, rejeitou todas. O ministro Sérgio Moro, Paulo, que foi quem julgou em primeira instância, e que todo mundo diz que o ministro Sérgio Moro está acima do bem e do mal, qual a diferença da pena do ministro Sérgio Moro para a de hoje? Bom. Qual a diferença? Só 3 que- meses. Não. 3 meses. Da primeira instância para a Mas, terceira agora. mas quem começou esse processo foi o ministro Sérgio Moro, que é então eu não vejo que isto tenha sido vitória ou derrota. Foi uma decisão de um tribunal superior e praticamente eu acredito que tenha, doutor Eduardo, sido por unanimidade essa questão eu não da cheguei redução. a ver, Eu não né? sei, eu acho que foi por unanimidade. Eu acho que- Não, assim, são 5 ministros. Quando nós entramos aqui, quando eu desci do carro para chegar aqui, tinham 3 votos. Os 3 votos idênticos, até então. Faltavam 2 votos. Doutor Walter Nagelstein. Olha, que é... Pô, olha, eu quero te cumprimentar pela elegância. Muito obrigado. isso aí. Né? Olha, o casaco é um estilo xadrez com tons de rosa e o lenço em tons de rosa também. Não, O senhor acha, fica meu difícil. governador? Entendeu? Fica difícil. Acho que o Paulo tem razão. Entendeu? Fica Combinando, difícil. olha, Tem razão. que maravilha. Parabéns. Se você for um homem elegante, mas hoje... É que eu tive um bom professor. E nenhuma Quem é o das seu peças professor? fala O português. Dr. tem mais Matias essa. Nagelstein. Matias Nagelstein, seu pai. Gostava de... É verdade. Gostava de... Mas ele andava de rosa Mas, em acima Bagé? de tudo, a manter a simplicidade da alma, né? Ele andava de rosa em Bagé, não? Eu não tenho problema nenhum. Aliás, Bagé quebrou. Duvido que ele andasse de Bagé rosa. quebrou esses paradigmas Agora, todos há muito né? tempo, né? Mas naquela época, Há não. muito tempo, né? Tinha o Paulinho Vesgo lá, foi nosso vereador em Bagé, enfim. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, mais uma vez. Olha aí, fotografa bem, dá uma olhadinha lá. Olha ali, ó. Fotografou aqui, ó. Aí, ó, olha aí. Olha aí, ó. O lencinho. E com capacetes, meu brigadeiro. Pois é. Né? Que é meu companheiro de motociclismo aqui, o brigadeiro Dias. Vamos lá. Eu sou discípulo do meu governador Germano Rigoto. Eu me sinto no aqui, traje? hoje, doutor Lima Veiga, na postura política, na seriedade, na retidão, né? No carinho que eu tenho pelo governador Rigoto. Que é mútuo. E pelos amigos todos que estão aqui, o respeito. Eu estou me sentindo, nesse momento aqui, um pouquinho saudoso dos nossos guerrilheiros da notícia. É porque eu era o mais jovem ali, que o Flávio me colocou mercê da amizade e do carinho que tinha pelo meu Ali velho. foi a primeira sucessão no Guerrilheiros da Notícia de pai para filho. Pois é. Ali os dois, o pai e o filho no Guerrilheiro. E eu era novinho ali, Flávio, naquela história, né? E agora eu estou me sentindo aqui feliz. É novinho ainda. Mas não foi por isso que eu quis dizer, não. normalmente exibia aqui também. Mas um pouquinho mais novo, né? E feliz de Pô, estar que aqui, cara de pau. de ser o menos experiente na bancada, na verdade, eu diria, né? Não o mais novo, mas o menos experiente na bancada, porque eu estou aqui rodeado de professores. O Brigadeiro é um amigo que eu forjei aqui, que eu tenho um carinho enorme, muito grande, e eu quero mais hoje ouvir vocês do que falar. Ah, tá bom. Não, tudo menos isso. Não vai resistir. Não vai resistir. Isso não existe. Tudo menos isso. Duvido. Não, então vamos começar, já que ele vai falar, vai votar a favor ou contra o aumento do Eu sou IPTU? contra o aumento de imposto, eu já disse isso de forma muito clara. Quero ajudar o governo em outras coisas, o propósito foi esse, no início do ano. Acho que Porto Alegre precisa ser ajudada.
Porto Alegre precisa se reencontrar. Mas eu estou dando a receita há 2, 3 anos e, infelizmente, parece que a gente está pregando no deserto. Primeira coisa que eu faria como gestor aqui, governador, era inventariar todos os bens que são do município. E alguns deles fazer permutas com a construção civil, empreendimentos, outros vender, simplesmente, porque dão... Eu fui secretário da SMIC ali, o prédio da SMIC, na entrada do túnel da Conceição, está abandonado hoje. Moradia de morador de rua, né? Na entrada do túnel, terreno valiosíssimo. Mas por que está abandonado? Porque o governo resolveu trocar de sede. Hoje a Secretaria do Desenvolvimento Econômico está num prédio ali no final da Júlio de Castilhos e a Prefeitura de Porto Alegre gasta por ano em aluguéis 9 milhões e 700 mil reais. Né? Sustento, entre outras coisas, que levasse para o 4º distrito. Tem uma área lá no Fiatesse, que ia para ser o Ross Fiatesse, era para ser os edifícios que estão ali e um mall. Só que esse mall não se viabilizou porque o 4º distrito ainda não é um bairro que tenha sido revitalizado. Mas nós vimos em Barcelona isso, a primeira iniciativa para a revitalização do bairro é o poder público sinalizar que quer ir para lá também. Né? Então, com esses 9 milhões e 700 que o governo gasta por ano em aluguéis, poderia fazer um centro administrativo ali, buscar recursos do BNDES para isso. Mas mais do que isso, na descida da Cristiano Fischer tem uma área enorme da SMOV. Na Borges de Medeiros, 2244, onde é a sede da Secretaria, antiga SMOV, antiga Secretaria do Planejamento, do lado do Praia de Belas tem uma área enorme ali que pode ser permutada. Na Avenida Ipiranga tem muitas áreas da Prefeitura Municipal. Em 6 meses era para inventariar isso e se desfazer desse patrimônio. Né? Botar no caixa da Prefeitura, fazer melhorias na cidade, por exemplo, arrumar o mercado público, arrumar a Rua da Praia. E aí, depois de ter feito esse tema de casa, conversar com a cidade a respeito de reajustamento de IPTU. O que as pessoas não conseguem aceitar hoje, e eu preciso que o nosso prefeito, que foi legitimamente eleito, consiga... Quando a gente fala isso, nós não somos contra ele. Não, contra. Ele está fazendo coisas boas, agora as parcerias público-privadas. Sim, eu aprovei o negócio das praças. Aí. Agora, eu fui para a linha acha que é contra ele, se é contra o aumento do IPTU? Eu fui para a linha de frente na questão do serviço público, porque vejam outra coisa, Paulo Sérgio Pinto. Porto Alegre gasta por mês, governador Rigoto, com folha de pagamento, o senhor já passou por isso no governo do estado, 230 milhões de reais. Você sabe o que é pegar... No ano passado, tinha como orçamento da SMOV para tapar buraco da cidade de 19 milhões de reais. E gasta 230 por mês com o servidor. Bom, não tem o que fazer, porque não é do dia para a noite que vai se desfazer isso, né? Mas a gente tinha que, pelo menos, cortar a questão do crescimento vegetativo. Contra 30 mil servidores públicos, que eu também acho que é um exagero, nós enfrentamos essa questão. Então, não é ser contra o prefeito e também não é ser contra os servidores, esses maniqueísmos, mas é que a cidade vai precisando de ajustes nessas coisas. Tu imagina o seguinte, que 230 milhões de reais por mês é 53% do orçamento da cidade, comprometido com 30 mil pessoas, ficando de fora dessa conta 1.470.000 porto-alegrenses, que precisam de outro serviço, precisam de ruas sem buraco, precisam de capina, precisam de praças cuidadas, precisam de postos de saúde minimamente pintados, funcionando, decentes, de escolas boas. É óbvio, também tem que ter professor bem pago, tem que ter o enfermeiro, o projeto de saúde da família, mas são equações que tem que ir ajustando. Então, ninguém é contra o prefeito, né? Quando diz que é contra o aumento do IPTU, e ninguém é contra o servidor quando diz que tem que cortar o aumento automático dos avanços sem meritocracia, sem resultado, sem desempenho. E cumprindo com missões que às vezes são antipáticas para o político. Na quinta-feira, dia 18, o Cremers enviou um link para atualização cadastral dos médicos ativos. Apenas os médicos que ainda não responderam aos e-mails anteriores receberão um novo link. O médico que não receber o e-mail deve entrar em contato com o setor de delegacias seccionais pelo delegacias@cremers.org.br. Cremers, em ação pela saúde. O e-mail está aí no seu computador. Grandes histórias começam nas melhores vinícolas, se transformam em vinho e chegam à nossa taça através do trabalho minucioso da Vinhos do Mundo, que importa de Mendonça, do Vale do Colchagua, do Piemonte, Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e muitas outras regiões. Ali estão os mais diferenciados rótulos. Viva a melhor experiência do velho e do novo mundo em uma loja da Vinhos do Mundo.
na Cristóvão Colombo 1493, na Getúlio Vargas 1135 e na Lípio César 203. O senhor ia falar sobre o cais? Mas, na verdade, quem sabe a Vinhos do Mundo vai ter muitos bons vinhos da Vinhos do Mundo lá no cais, que é o novo momento do embarcadeiro, né? O novo momento do cais Mauá, que é essa ponta do cais grudada praticamente no gasômetro. Marco zero. Que naquilo lá significa em torno de 19 mil metros quadrados. Quer dizer, na verdade, para o nosso telespectador que não está sabendo onde é que vai ter todo esse conjunto do embarcador, é a ponta do lado do gasômetro, que tem, eu acredito, 6 galpões, de todos aqueles galpões, que são quantos, Walter? Deve ser em torno de 22... Armazéns. Armazéns, tá? Mas são os 6 últimos, tá? Que se transformarão em restaurantes. São 6 grandes restaurantes que nós vamos ter lá, vários bares, isso foi apresentado ontem, e pela essa parceria da DC7 com a Tornac, que vai possibilitar esse investimento todo. Então, é um investimento para gastronomia, é um investimento para esporte, porque, na verdade, vai ter um beach club e um beach local para exatamente ter a possibilidade de praticar futevôlei, vôlei de praia, beach tênis. Quer dizer, então nós vamos ter aquele local que já tem todo. E aí eu quero dar o valor para as administrações. Quando a gente fala, doutor Eduardo Brigadeiro, quando a gente fala em etapas vencidas, tem gente que procura puxar para si todas as vitórias que possa. Na verdade, o Cais Mauá é uma vergonha ficar todo esse tempo sem ter se conseguido concretizar um sonho, não é de Porto Alegre, é o sonho do Rio Grande do Sul, de ter aquela área aproveitada. Por exemplo, ontem o prefeito colocou no seu pronunciamento, Walter, a questão do muro. E esse muro realmente tem muita discussão sobre o muro. Se o muro tem que continuar como está, e um muro que enfeia a cidade, um muro que enfeia aquela região, e que tem defensores que dizem que se tirar o muro pode haver enchentes como aconteceram. Mas com tanta preocupação em Porto Alegre, não resolve a questão do cais. Vai estar preocupado com 700 metros de muro, o resto é transurbe. Então vamos tirar o transurbe de lá. Para tirar um muro. E vão enxergar o rio. Não, tem os armazéns, vai continuar não enxergando o rio. Paulo, o que eu estou dizendo... Ninguém está falando do muro, Paulo. O que eu estou dizendo que levaram... Mas não foi o senhor que falou do muro? Não, levaram. Foi o prefeito que falou do muro. Mas não é o muro, é apenas um exemplo do que representa o mau aproveitamento daquela área. E uma área feia, uma área que não é aproveitada. Então, essa etapa... É não ser aproveitado, isso que é feio. Mas é isso que eu estou dizendo. E é isso que todos, eu disse que é uma vergonha ficar todo esse tempo. Aí diz, não, mas quem é que não fez? Na verdade, no nosso governo, nós damos o pontapé inicial e fizemos aquilo que o Walter aqui fora do ar estava dizendo. Nós não tínhamos nem titularidade de área. Não sabia o que era da União, o que era do Estado, tinha o título do quê. Tivemos que buscar tudo isso para iniciar o processo. Colocamos o Tutiquã como responsável de toda essa etapa inicial que permitiu que no governo seguinte, no governo Ieda, se desse um outro passo, e um passo importante. E passos foram sendo dados, mas sempre com problemas como aquele que tu levantou, né, Paulo? Com gente tentando, de alguma forma, ou atrapalhar e não sei por que razão atrapalhar, a vanguarda do atraso. Ou gente que assumiu que ia fazer e fez o contrário do que deveria ter feito. O senhor me permite um depoimento, governador? Lá no governo, em outros governos, antes do governador Rigoto, muito se falava há muito tempo. As pessoas dizem, mas já se falava, já tinha. Até no governo do ex-governador, que foi do MDB, houve um tal de um concurso. Mas nenhuma dessas questões foram efetivamente concretas, como foi o início com o governador Rigoto. Como ele disse, não se sabia as plantas arquitetônicas. Nada. Onde é que passa a rede de esgoto? Nada disso. Não se tinha matrículas, não se tinha nenhum documento. A questão da utilização daquele terreno, é terreno de marinha, é um próprio da União. E aí, lá naquele momento, do governador Rigoto, que se definiu a desafetação de área portuária, porque Porto Alegre tem 3 portos hoje, para o cidadão saber. Tem esse Porto Mauá, que vem da rodoviária, o Cais Mauá, até a usina do gasômetro, são 3,8 quilômetros. E da rodoviária até a Ponte do Guaíba tem 2 terminais portuários que funcionam. Sim. Terminal Marcílio Dias, Cais Marcílio Dias e Cais Navegantes.
Né? Esses dois têm operação portuária ainda. E esse terceiro, porque era dentro do centro histórico, que é uma península, não tinha mais como funcionar. Então, o que nós vamos fazer? O que todas as cidades do mundo fazem. Vamos revitalizar essa área. E para revitalizar, nós tínhamos que transferir a ação portuária para lá, por navegantes. E é o que nós fizemos. Isso tudo, se não tivesse sido feito, né, Walter, não teria o passo seguinte. Isso demora, isso as pessoas acham que é uma coisa que é fácil. Aí um dia eu era o líder do governo do prefeito Fogaça e liguei pro Tutiquê e digo, Tuti, aquele assunto estava pronto lá com o governador Goto, como é que é? Pois é, não sei o quê. Eu digo, eu vou criar uma frente parlamentar aqui na Câmara, nós vamos mexer esse negócio. Aí o Fogaça me liga um dia e diz, vamos lá no Palácio buscar a coia dos cadernos, que era o regime urbano que nós votamos na Câmara, que é o plano diretor, Coque, né? Senão não tinha o que construir ali, se não tivesse plano diretor. Levamos 10 meses na Câmara porque o PT e o PSOL eram contra o tempo inteiro e o tempo inteiro obstaculizando. Tchê, mas tá no DNA dessa turma, tchê. Eu não aguento, tchê. Eu sinceramente não sei. Aí conseguimos em dezembro aprovar. E aí eu acho que houve um erro, com todo respeito, ainda um erro lá no governo da governadora Ieda, que foi uma questão do edital de licitação. O edital, para mim, ele tinha uma exigência que era de quem ganhasse, tinha que aportar numa conta calção, no Banrisul, um valor de 600 milhões de reais. Aí, colocaram uma vírgula, ou garantias reais equivalentes a. Aí construíram uma SPE, que é uma sociedade de propósito específico, composta por um grupo do Rio de Janeiro, por um grupo da Espanha, e por uma construtora brasileira que se chamava Bertin, que depois entrou em recuperação judicial. E a Bertin entrou com o seu patrimônio como garantia e se habilitou e foi o único ganhador. Aí ganharam. Aí o Tarso não queria. Aí o Tarso movimentou a ANTAC, ganhou o governo do Estado, movimentou a ANTAC, Agência Nacional de Transporte Aquaviário, que não tinha nada a ver com isso. E nessa história levou 2 anos, Brigadeiro, para resolver o problema da ANTAC. Porque o problema não era resolver, o problema era criar uma dificuldade. Isso. Para que eles viessem para dar a solução, essa solução que todos nós conhecemos. E aí, infelizmente, nessa história toda houve também um problema do privado, que foi esse grupo que ganhou, e aí o cara fez malversação de recursos e de fundos que ele buscou aí, né? Isso, ele teve só um mérito nessa história toda, que foi de tocar o licenciamento do início ao fim, e aí obteve todas as licenças, que também é um cálculo. Quantos anos para conseguir? Durou 8 anos. 8 anos para conseguir o licenciamento. 8 anos. A LI, eu acho isso um absurdo. Quem é que dá o licenciamento? Eu dei o EVU. Não, mas quem é que dá o licenciamento? Primeiro é o seguinte, começa no caso foi a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, mas começa com a licença prévia, LP, do Meio Ambiente. Depois vai para o EVU, que é o Estudo de Viabilidade Urbanística, e todo mundo mete a colher nesse angu. E aí depois que termina o EVU, que é aprovado, que vai para o Conselho do Plano de Diretores e audiência pública no Grêmio Náutico União e audiência pública de novo na Câmara de Vereadores, aquele rolo todo, volta para a ISMAN no final para dar a LI, que é a licença de instalação. A LI é um documento de, senhores telespectadores, de 2 laudas. De 2 laudas. Onde um técnico coloca ali condicionantes. 30, 40, 100. Para dar esse documento, a Prefeitura de Porto Alegre, na Secretaria do Meio Ambiente, levou 12 meses. Um documento de 2 laudas. Então, a burocracia no Brasil é um negócio infernal. E aí, nesse meio tempo... Depois ainda tem a licença de operação, depois dessa. E nesse meio tempo, né, um cara que desvia recurso. E aí, uma operação da Polícia Federal. E aí, desestrutura todo o negócio, né? E aí, o meu receio é o seguinte, eu quero cumprimentar, mas como alguém que lá desde o início, há 10 anos, luta por isso, que quer ver as torres do lado da rodoviária em pé, que quer ver todos os armazéns revitalizados, o que eu só quero desejar é que esse seja um pontapé inicial para que, de fato, haja a revitalização que a gente deseja, que é o restauro de todos os armazéns, que é bares, livrarias, casas noturnas, restaurantes, universidades, a Feira do Livro, tudo ali dentro acontecendo, né? E a cidade se reencontrar com os seus pais. Walter, se isso não acontecesse, e que a ideia deles é em setembro, essa estrutura já estará funcionando. Eu acho muito pouco tempo, tá? Mas eles colocam setembro como marco para iniciar o processo de operação, já com 6 restaurantes, já com beach club, já com beach park, já com toda a estrutura, com a Casa do Gaúcho, com a área para exposições artísticas. Quer dizer, eles acreditam que em setembro esse processo todo... Eu acredito, sabe por quê?
A DC7 assumiu em Curitiba, claro que é outra cidade, é outra estrutura, as pessoas são mais arejadas, são mais desenvolvidas, são mais para frente do que a nossa aqui, infelizmente tem que dizer isso, assumiram o Teatro de Arame e assumiram a Pedreira. Olha o que é o Teatro de Arame e a Pedreira, a DC7 assumiu lá. É uma beleza, sempre com eventos, sempre lotados. Eles têm um know-how, uma bagagem que eles vão fazer isso. E, Paulo, o importante é que eles já conseguiram bons parceiros. Né? Quer dizer, já, por exemplo, todos os 6 armazéns, aqueles 6 galpões que se transformarão em restaurantes, já tem todos eles definido quem é que vai fazer o investimento. Tá? Que são grupos... Mas vão pegar os 6 armazéns já de cara? Já de cara, os 6. Já estão ocupados, né, governador? E já vão agora transformar os 6. São aqueles que não estão tombados ainda, né? São aqueles da ponta. Não, todos esses armazéns são tombados. Não, tem uns ali que não são. Não, todos os que não eram tombados já foram demolidos, né? Tinha algumas obras que não eram tombadas. Todos esses armazéns, agora eles vão ser objeto de restauro, né? E podem ser construídas estruturas dentro. Eu visitei, por exemplo, o porto de Tel Aviv, em Israel, né? Estive lá. É mais ou menos... É mais ou menos... Manter a estrutura externa. Aliás, manter a estrutura externa... Eu quero dizer o seguinte, o Porto de Lisboa, que eu também visitei vários, visitei em Belém do Pará também, lá em Los Angeles, lá em Chicago também. Eu quero dizer o seguinte, lá em Lisboa tem o muro, e eles fizeram restaurantes por lá do rio e restaurantes encostados no muro. E aqui o trânsito no meio. Lá tem muro, lá em Lisboa, e o muro não afeta em nada. Pois tem soluções arquitetônicas para isso, né? Uma época os técnicos, eu era lá secretário do urbanismo, não queria que carro entrasse. Aí, por sorte, eu era o secretário e tinha conhecido outros, né? Eu falei para eles, gente, Tel Aviv não tem problema nenhum. Os carros entram... então era uma coisa meio preconceituosa. Agora, tu faz estruturas de vidro dentro, né? Tu tem que fazer, a ideia primeira era... O nosso inverno aqui, nós temos o nosso minuano, né? Imagina 4 quilômetros de extensão, o cara sai lá da rodoviária e vinha até a usina do gasômetro aqui caminhando no minuano, né? Então tu tem que ter um jeito de fazer o que os franceses chamam de promenada, e de uma caminhada, que tu interligue esses armazéns todos num corredor, por exemplo, de vidro temperado. E era isso que eu sonhava desde o início e que eu continuo sonhando, numa revitalização integral ali daquela área. Que não ia falar, hein? Walter, Eles vão hoje, hein? Mas eu falei que ele não ia resistir. Vocês botam os temas que eu gosto. Agora, só para concluir, viu? Esse teu sonho e o sonho de todos, que é ter esse processo todo de revitalização, se não tiver isso aqui andando, vai ser muito mais difícil que aconteça. Eu acho que esse é o pontapé inicial. Quando falar de marco zero, é marco zero. Mas a gente precisa reconhecer também assim, a dificuldade do empresário. Os empresários são os heróis. Porque tudo que o empresário quer é alguma previsibilidade para poder fazer um investimento. Quer dizer, quando o jeito leva meses, anos, décadas para conseguir tirar uma licença, para conseguir colocar um negócio andando, que é um negócio que vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar investimento, vai fazer com que a cidade caminhe e ande, e vai gerar impostos, e não tem previsibilidade nenhuma do que ele vai fazer com o investimento dele, é muito difícil. É difícil. É um herói. O empresário é um herói. E o dinheiro não tem fronteiras hoje em dia. Aqui do lado, em Porto Alegre, o Grupo Multiplan licenciou o Parque Shopping Canoas em 58 dias em Canoas. Né? Paulo Sérgio, um dos ministros, se deu impedido. O Vilmar está dizendo, não sei qual dos ministros disse isso. Eu não estou conseguindo. A infinidade de e-mails aqui, ó. Paulo Sérgio, bancada. Naigelstan tem razão no que, quando falou que no nosso estado, o PT, o PSOL, agora o PDT, são esquerdopatas que querem dominar a política gaúcha. É um atraso total em que nos levaram a uma vanguarda do atraso, realmente. João Carlos de Passo Fundo está dizendo aqui. Paulo Sérgio, ótimo programa, fica melhor ainda quando está presente o charmoso Brigadeiro Dias, Sandra Cristina Rendel. Meu brigadeiro. Você, hein? Mas não sou eu! Dá licença aqui, dá licença. Dá licença Aí, ali. o que eu vou Repita, dizer, por favor. Entendeu? O que eu vou dizer? Repita. Charmoso Brigadeiro Dias. Quem é que assina? Entendeu? Sandra Cristina Rendo. Olha só, hein? Olha só, Depois hein? sou eu. Não é. Olha só, hein? Espraial, então. Então, tá bom. Mandou até o telefone aí já. Já me irritou. Agora uma dica exclusiva
pergunto para você, que tal colecionar momentos inesquecíveis? A Unicred, além de dividir as sobras e aplicar o desenvolvimento da sua região, você ainda pode contemplar sua vida com certificados de ouro, cartões presente, vales viagem e títulos de capitalização com valores equivalentes a uma Mercedes idêntica do Walter Nagelstein, uma GLA 200 e um Jeep Compass. Unicred Collection para colecionar estes momentos. Fale com seu gerente ou acesse unicred.com.br/Central RS e participe. Vamos agora ao quadro de saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelis, sócio fundador do Instituto Oncológico Caplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, que o governador Germano Rigotto foi anunciar agora. O momento de saúde com quem é mesmo, governador? Com o nosso mestre. Nosso mestre... Gilberto Schwartzman. Ele queria um jogral aqui. Gilberto, fale. Olá, Paulo Sérgio e amigos da TV Pampa. As pessoas adoram quando surgem novidades na medicina. No tratamento do câncer nem se fala, pois há muitas novidades chegando. Uma delas é a imunoterapia. Hoje existem vários tratamentos imunológicos aprovados no mundo inteiro e também no Brasil. Converse sobre isso com o seu oncologista e veja se a imunoterapia não pode ser útil para você. Grande Gilberto, aqui fica divertido nos intervalos. O doutor Gilberto Schwartzman... Você ficou vermelho por quê? Não, é mestre... A mensagem do Brigadeiro ele deixou vermelho. Não, mas Paulo, é que o doutor Gilberto Schwartzman é mestre em tanta coisa que de repente que tu pergunta, mestre qual dos mestres? Qual dos tem tanto mestre aí, tanto mestre. É uma pessoa que realmente tem um trabalho lindíssimo aí, não na área de saúde apenas, né? Na área cultural, na vitivinícola. Quer dizer, o doutor Gilberto realmente... E a reforma previdenciária, governador? Olha, aliás, para todos o tema aqui. Olha, eu quero dizer o seguinte, né, Paulo? Eu acho que o governo ele está perdendo oportunidades incríveis. Primeiro, a dificuldade da articulação da sua base. Né? Realmente, o governo não articulou uma base. Ele arranca com um partido que não existia praticamente dentro do Congresso Nacional, um partido novo, um partido com líderes que não têm nenhuma experiência de Congresso Nacional e parece que queriam mostrar que conheciam e que tinham condições de articular, e não tinham. Então, a dificuldade de articulação do governo é o que está atrapalhando muito o andamento da reforma. Né? E aí outras questões, né? Continua o filho do presidente aí agora, hoje, tuitando contra o vice-presidente da República. Essas coisas atrapalham. O que ele botou hoje que eu não vi? Mas de novo, criticando, porque o vice-presidente foi para os Estados Unidos e lá nos Estados Unidos fez declarações que ele acha que foram absurdas. Quem que criticou agora? Um dos filhos do... o Carlos. Carlos. Mas eu estou só dando um exemplo de coisas que não ajudam. Sim, não ajudam absolutamente Mas em compensação, nada. o presidente... Deu um chega para lá. Deu um chega para lá no Olavo de Carvalho. Magnânimo Olavo de Carvalho. Eu gostei dos militares. Astrólogo. Os militares chamaram ele de astrólogo, que ele tem que continuar fazendo o que ele Então, faz na muito bem, verdade, sendo o que está astrólogo. acontecendo é essa dificuldade de articulação e o governo se perdendo em coisas menores. Mas além e não disso, focando naquilo que deve governador, focar. sabe que tem uma coisa que me preocupa. Depois que eu confessei aqui a minha ignorância em matéria da Previdência, eu fui tentar compreender um pouco. E tem uma coisa que me chama a atenção, no IPTU e na Previdência. A Previdência é um tema que interessa absolutamente todos os brasileiros. Nós somos aí 210 milhões e todos nós, em algum momento, vamos precisar da Previdência. Então me causa um pouco... A primeira coisa que me chama a atenção é a falta de transparência. Porque a gente olha e diz assim, nós temos o governador Jair Soares, que diz não existe déficit na Previdência. E a gente olha de gente dizendo o déficit é 90 milhões, 120 bilhões, 150, 190 e 290 bilhões. Então, assim, sobre um tema que nós vamos do zero ao milhão ou ao bilhão, é possível que a gente vote com tanta ansiedade assim um tema e sem transparência nenhuma? Não, agora é sigiloso. É possível. Né? Agora é sigiloso. Assim, então, a primeira coisa que me causa perplexidade é essa, assim, é a absoluta falta de transparência com que o tema é tratado. A mesma coisa do IPTU. A gente não consegue ter acesso aos números. O leigo não consegue. A gente não consegue saber. Tá, mas qual é o impacto que vai ter isso no meu imóvel? Eu tentei acessar ali, não consegui na prefeitura. Não consegui, eu tentei envolver no meu aqui. O que vai acontecer com o meu
Eu não consegui. Pode ser Vai ter um dificuldade simulador minha. lá. Não consegui acessar o simulador. Não consegui. Pode ser dificuldade minha. Não consegui acessar. Então a gente não consegue saber o que vai acontecer com as coisas. É uma absoluta falta de transparência. Quando o destinatário dessas coisas, que somos nós, o cidadão, o votante, aquele que paga impostos, devemos ser os primeiros a saber e ter segurança para que a gente possa nos posicionar. A ideia não é minha. A ideia é do desembargador Thompson Flores. Num dia, numa conversa, ele disse o seguinte: Walter, eu acho isso uma coisa relativamente simples. Nós temos que definir quais são as carreiras de Estado. O promotor, o juiz, o professor, o policial, o militar. Definidas as carreiras de Estado, esse cara vai fazer um concurso, faz uma opção, ele vai ter uma previsibilidade, tem que ter essa carreira. Para o restante, nós vamos ter que igualar. Nós vamos ter que igualar. Agora, é difícil chegar nisso. E, governador Rigoto, o senhor sabe o que mais me preocupa? É que nós tínhamos aloprados na extrema esquerda. Os aloprados da extrema esquerda, que levavam o Brasil para um caminho da Venezuela, fizeram parir aloprados da extrema direita. E como tem, pelo amor de Deus. Que tem como guru esse maluco que só fala nome feio e bagacerada. Né? E que algumas coisas ele tem razão. A gente está nessa luta. Né? Eu estou nessa luta contra essa esquerdopatia, entre aspas, assim. A gente sabe o mal que isso provoca. Mas também elegemos... Não precisa virar uma direitopatia. Uma direitopatia, gente pro outro lado, que não tinha experiência política, como o senhor disse, se elegeu numa bolha... Na esteira. Numa esteira. Algumas pessoas muito boas nesse contexto que eu quero excepcionalizar, por exemplo, o nosso colega aqui de bancada, o Zuco, que é um cara que veio da caserna, com princípios, que as pessoas votaram nele porque ele era um militar, um tenente-coronel, com esses valores que vem de dentro. O Sanderson, que é o Sanderson, mas uns outros aí, tipo o Alexandre Frota e uma outra turma, que estão lá no Congresso, que estão botando fogo no circo. E aí, entre esse fogo no circo, vem o Olavo de Carvalho, joga mais um pouquinho de gasolina. É um alucinógeno da direita. Vem o Carlos Bolsonaro, joga mais um pouco. É óbvio que a gente sabe que tem professor fazendo doutrinação marxista dentro das escolas, né? É óbvio que a gente sabe que uma série de outras coisas que os sindicatos da extrema-esquerda estão fazendo, mas o pessoal virou o fio para o outro lado também. Sim. E aí a gente fica nesse impasse. E o cidadão, de um modo geral, começa a rechaçar isso, porque dizer, vocês ficam falando em esquerda e em direita, nada disso me interessa, quando, na verdade, eles deveriam se interessar sobre uma pergunta para o governador Germano Rigoto. Governador, qual a articulação que o senhor entende ideal para o Brasil? A da nova ou a da velha política? João William de Canoas. Olha, é uma boa pergunta do João Williams. Quando tu fala em falta de articulação política, pelo amor de Deus, é utilizar a articulação política, achar que a articulação política é tomar lá da cá. Eu acho que aquilo que o presidente Bolsonaro colocou no início do seu governo, que ele não faria aquilo que era feito em governos anteriores, que é o toma lá da cá, e o toma lá da cá é troca de cargos, de espaços em governo para pessoas não qualificadas, pessoas que ocupavam espaço só para se beneficiar, só para levar vantagem, só para ganhar dinheiro indevidamente dentro do cargo que ocupava. Pois bem, então ele disse claramente isso, eu não vou aceitar, e ele não tem que aceitar isso. Agora, por favor, ele pode ouvir os partidos políticos? E deve. E deve ouvir. Quem é que perguntou? É o João Willis que perguntou, Paulo. Quem foi que perguntou? O de Canoas aqui. João William. O João William que perguntou. João William lembramos. João William que perguntou. Só para dizer o seguinte, João William, ele pode ouvir os partidos políticos, ele pode ouvir os partidos políticos que indiquem nomes. Agora, dentro daquilo que ele disse que ele levaria em conta para ocupar os cargos. Competência, qualificação, honestidade, ficha limpa. Quer dizer, ele pode ouvir partidos políticos, se o partido disser, olha, tem 3, 4 nomes, e os 3, 4 nomes não têm condições de ocupar o cargo, ele ripa os 3, 4 nomes e não aceito. Então, a história de dizer... que, só um pouquinho, que o governo está errando na articulação política, e ele está errando, quando tu diz que ele está errando na articulação política, é que tu está querendo que volte ao tipo de articulação que não deve voltar, que é o toma lá da cá, é a troca de favores do governo e ocupação de cargos por pessoas não capacitadas. Isso não deve acontecer. Agora, eu acredito que dentro do governo tem que ter pessoas que ouçam os partidos. Aquela história que alguém foi lá e disse, cria o conselho
político com os presidentes de partido e com os líderes de bancada, que esse conselho político se reúna uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias com o presidente da República. Isso é fundamental. Agora, um conselho político desses, para discutir os grandes temas, os grandes projetos, os grandes encaminhamentos que vai para o Congresso Nacional, o relatório acredita que esse conselho político vai chegar alguém lá e dizer, olha, eu só voto a favor se me der tal e tal e qual cargo. É claro que não. Tá? Mas ele faz com isso um início de um processo de articulação que seus líderes vão ter a continuidade lá dentro do Congresso Nacional. Então, eu acredito que quando se fala em articulação, não é a velha articulação, é a nova articulação. É fazer com que as pessoas se sintam partícipes do processo, exatamente. Protagonistas do processo. Agora, tem uma coisa que eu observo, eu faço parte do partido, desde que começou aqui, antes Patriota, enfim, passou PSL, é a primeira vez que eu me filiei a um partido, afinal de contas eu sou jovem, então eu estou começando. Jovens há mais tempo. Então, o que eu sinto é justamente o que o governador está dizendo, que há uma fraqueza por parte dos nossos representantes em se posicionar, há uma fraqueza com raras exceções, há uma fraqueza no sentido de dar um apoio para o presidente nos problemas sérios que ele está enfrentando. Eu ainda vinha dizendo há pouco para um amigo o seguinte, eu tenho pena do Bolsonaro, não sei como é que ele dorme, porque o apoio que ele está tendo é uma coisa incrível, eu nunca vi, porque ele é o presidente da República. E nós enfrentamos esse problema porque, já foi dito aqui, o partido é novo, o partido tem inexperientes, mas para aí, tem uma coisa que a inexperiência não quer dizer nada, é só sentar e ter bom senso. Mas agora, Paulo Sérgio, tu defende a mídia e a gente defende também a liberdade de opinião, mas o Bolsonaro tá de um jeito que ele não pode fazer nada, nem falar nada. Que os caras caem de pau em cima. O cara foi passar um final de ano numa reserva lá, com um caniço, e aí disseram que ele estava cometendo crime ambiental. Né? A Folha de São Paulo, Estadão, bota como se ele estivesse cometendo um crime ambiental, que ele estava com um caniço, com uma linha e um anzol, porque não podia. Vai dar uma volta de moto. E aí diz que ele está cometendo infração de trânsito. E no mesmo dia, aparecem os jogadores do Flamengo, subindo o morro, todo mundo sem capacete, 20, e ninguém fala nada, porque era o jogador do Flamengo. Eu não falo, o senhor está falando. Não, mas eu tô dizendo... Como é que você ficou sabendo disso? Ué, tá na rede, tchê. Tá na foto, né? Não tá no Estadão. Mas por que o Estadão? Por que o Estadão, que era um jornal conservador? Entendeu? Não tá no Estadão, não tá na Folha. Mas por que o Estadão, que é um jornal conservador, não botou na capa? Então, 20 atletas do Flamengo que deveriam dar exemplo, estão sem capacete subindo o morro. A imprensa vai estar no Globo. Parte da imprensa. Mas assim, eu me lembro um episódio com a Dilma. Eu me lembro um episódio da Dilma com o neto no colo, no banco de trás do automóvel presidencial e ouviu por tudo quanto foi lado, porque estava carregando o neto irregularmente. A questão toda é a seguinte. Mas tem gente que carrega o filho no carro, nada que o presidente da República faça vai passar desapercebido. Então, assim, ele resolveu andar de moto e tirar o capacete andando de moto e colocar o capacete mal. Eu assisti a cena. Ele sabia que isso ia... Ele esperava o quê? Aplauso? Não podia ter aplauso. Ou alguém vai aplaudir essa cena? Não. A cena é criticável? É criticável. A imprensa viu, vai criticar. Quer dizer, isso não tem solução. Agora... Os atletas do Flamengo fazendo... É criticável também? Mas é menos criticável que o presidente da República, né? A gente espera que o presidente da República dê exemplo sempre. Eu não vi a cena, essa outra da reserva ecológica, mas ele tem que tomar cuidado. Tem que ter alguém do lado dele que chame a atenção dele para essas coisas. Sabe? Ele está faltando alguma postura. Ele tem que reconhecer. Infelizmente, está faltando. Ou talvez ele queira provocar... Cada estado americano tem uma legislação específica sobre trânsito. A questão federativa ela é bem diferente. Um dia eu estava lá na Flórida e o cara andando de moto sem capacete. Né? Todo mundo andando de moto sem capacete. Eu fui Havaí também não precisa. Pois não precisa. Capacete. Eu fui descobrir o seguinte, que lá é proibido tapar o rosto de motocicleta.
Então, se tu tiver com capacete, mesmo que tu esteja, tu tem que andar com o capacete aquele aberto que o rosto mostre. Né? Aqui no Brasil, o contrário. É proibido não andar sem capacete e o capacete tem que ser fechado. E tem que estar com a viseira fechada. Na Colômbia tem que andar com capacete, numerado o colete. Todo motociclista e motoqueiro tem que andar assim. Nós temos que ir para o ponto final, senador. Vamos ligar a ti no ponto final aí com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Brigadeiro, seu ponto final, Brigadeiro. Você sempre me indicando, né? Porque... Não, ele vem, ele gosta. Mas de quem que eu lhe indiquei? Não, olha só. O senhor tem que segurar o seu fã-clube aí, Brigadeiro. Não, olha só. Mas eu lhe indiquei em quê? Não, eu queria hoje... manda as coisas, eu tenho que ler. Não, olha só. Eu queria dar um abraço grande para Mara e para a mãe dela, Dona Leci Martins, que são fãs do teu programa. Do nosso programa. Do teu programa, certo? Inclusive mandaram um abraço específico para o Paulo, que eu estou dando aqui, viu, Dona Mara? Está aqui, um abraço aqui para o Paulo hoje. E dizer, certo, que realmente é importante, né, você ter esse tipo de manifestação, e eu fiquei muito feliz, viu, Sandra? Fiquei realmente muito feliz, porque o Paulo, né, com a sua manifestação, ele faz, né, todo esse negócio, e a gente vai passando o tempo aqui, que é uma delícia. Tá bom, vou pedir ao telespectador. Aos telespectadores, não mande mais nada pro Brigadeiro, que eu não vou ler agora. Pode mandar. Mas eu que tico. Não, pode mandar. Esses carioca, vou te contar uma coisa, tio. O torcedor do Vasco ainda, quem é que ganha hoje? Grêmio ou Libertad? Eu acho que o Grêmio ganha hoje. Grêmio ganha hoje? Ganha. Acho que ganha. E aí, doutor Fábio? O Grêmio, apesar de não ser colorado, mas eu estou torcendo para o Grêmio. Seu ponto final, então. Olha, é uma satisfação ter vindo aqui no programa com esses companheiros aqui. Eu tenho muito orgulho de estar aqui com o nosso governador Heigoto, que eu tenho um carinho muito especial. Obrigado. Pelo meu prezado amigo, deputado também. Vereador. Vereador, mas futuro. Mas tem uma rica cara de deputado, né? Por isso que engana. Por que vocês não me desejam o executivo? Eu aceito. Eu fiquei muito satisfeito de ter vindo aqui, até para dar essa notícia sobre a junta comercial, te agradeço. E também fico orgulhoso de estar aqui ao lado do Brigadeiro, que é meu amigo já de campanhas, né? Vamos lá. Isso aí. Então, muito obrigado. E eu acho que os assuntos que foram abordados aqui, o procurador foi muito sensato nas colocações dele, especialmente sobre o assunto do Lula, né? Que a gente tem de fora uma ideia diferente, mas um pensamento jurídico com o seu conhecimento é muito importante para nos orientar. Muito obrigado e eu agradeço. Aliás, pelo prezado Paulo Sérgio, o Brigadeiro hoje estava sensível, sensato, ponderado, tranquilo, parabéns. Só que esse aqui não botou o nome, deve ser essa aqui também, né? Não botou o nome. Vou deixar o governador para o último. Walter, seu ponto final. Eu queria dar a Andréia manda um beijo para a dona Cláudia. Que está assistindo o programa. Está assistindo, então. A Andréia é minha Sua esposa? Isso. E eu quero agradecer em nome dela ao Marcos Herman do Grêmio e a Lu Lemos, que é a mulher do nosso presidente do Internacional, que tem nos ajudado doando camisetas do Grêmio e do Inter, e nós temos feito ações em várias creches para fins de angariar recursos para essas creches. A gente vai lá, leva a camiseta, arrecada brinquedos também, leite, vamos levar muitos litros de leite, que a André está de aniversário agora dia 8, vai levar lá na Clínica Esperança, que acolhe crianças normalmente abandonadas e recém-nascidas. O último a gente chegou lá semana passada, tinha 16 dias. Né? Então eu quero agradecer a Lu e ao Marcos Herman que tem feito esse trabalho. Quero dar um beijo carinhoso na Nete Dornelles, que está sempre me acompanhando, sempre mandando aqui atualizações, onde a gente sai em notícia. Ao doutor Alex Custódio, nosso juiz da 4ª Vara da Fazenda Pública, aqui, que está nos acompanhando também. Muito honroso estar com ele. Ao meu amigo Adelar, também, que está aqui junto. A Joana dos Santos Trindade, ao Maninho de Moraes e a todos vocês que estão nos acompanhando, muito obrigado. E dizer que no dia 28 de maio agora, eu vou estar com muita alegria dando uma homenagem ao ex-governador do Paraná, Jaime Lerner, que é o responsável pelo projeto de revitalização da nossa orla. E eu queria desde já convidar as pessoas a comparecerem
Não sei ainda se vai ser na Câmara Municipal de Vereadores ou ali na Orla, com a Ciris Clear, né? Estou esperando ainda para ver se eu confirmo qualquer um desses lugares, porque, entre outras coisas, o Jaime Lerner, quando veio a Porto Alegre para apresentar o projeto, foi hostilizado aqui por esse mesmo grupo É verdade. que nós estamos falando, e nós precisamos fazer um desagravo ao Jaime Lerner, né? Então, esse é o intuito. E bater uma continência ao padre Marcelo, reitor da nossa... Marcelo de Aquino. Marcelo de Aquino, reitor da nossa Manezinho da Ilha. que me recebeu hoje com muito carinho lá no Unicinos, porque também é E o Unicinos. Padre Pedro também, senão não fica com ciúmes, o vice-reitor. Então, a todos eles, a toda a comunidade escolar da nossa... Ao Valandro, ao Balestrin também. Todos, a universidade, ao Richter, a todos da Universidade do Rio dos Sinos, que fez do Rio dos Sinos, né? Sim. Que fez um investimento histórico aqui na educação de Porto Alegre, Vale dos Sinos. do Vale dos Sinos, que é a nova sede da Unicinos ali na Nilo Peçanha. Alex Custódio, do Alegrete. Do Alegrete, doutor Alex Custódio? Do Alegrete. Esse é o ponto final, doutor Eduardo. Olha, eu vou, mais uma vez, dar os parabéns para os nossos amigos da DC7. Eu tenho uma torcida muito grande para que o Cais do Porto vá para frente. Eu fico entristecido porque Porto Alegre, nesses últimos anos, tem tentado se virar de frente para o Rio. Eu fico com a impressão, como eu sou de Uruguaiana, e lá também nós, lá em Uruguaiana, somos de costas para o Rio Uruguai. Em Alegrete é de costas para o Rio Ibirapuitã. E eu tenho a impressão que isso é uma sina de gaúcha. Não sei por que nós desprezamos as nossas áreas de rio no Rio Grande do Sul. Eu fico até com a impressão que talvez seja pelas enchentes, porque o rio acabou sendo uma área desprezada por nós todos, que nós temos a mania de nos afastar dos rios. E nós desprezamos as áreas de rio, que são as áreas mais bonitas. Eu tive uma oportunidade, se a gente for olhar para as grandes cidades, vai olhar Londres, vai olhar Paris, vai olhar Washington, todas elas aproveitam e desfrutam das suas áreas de rio. Qualquer uma delas. Ou de mar. Nós aqui, ou de mar, seja lá o que for. Aproveita. Onde tem água, você aproveita. As orlas. Olha água, Chicago, que é os lagos, suas orlas. Assim, né? A gente diz, água e fogo são companheiros maravilhosos. Todo mundo está olhando para a água, não se sente sozinho, e quem está olhando para o fogo também não se sente sozinho. E com o vinho, melhor ainda. Com o vinho nem se fala. São companheiros maravilhosos. Se tiver companhia mesmo. Aí melhor ainda. Não se fala. Então, eu fico feliz que a gente esteja tentando virar isso com a obra da Orla e agora com a revitalização ali do Cais Mauá. Parabéns à DC7 e aos nossos amigos. Governador Germano Rigoto. Eu acredito que a descrição, o histórico que fez o Walter aqui, ele tem que fazer em outros locais, esse histórico sobre o que aconteceu para que nós tivéssemos tanto tempo para ter o primeiro passo dado para a revitalização do Cais Mauá. Eu acho que o Cais Embarcadeiro, ele é o início de um processo que não vai terminar agora. Ele vai realmente adiante, e eu estou muito otimista com isso. Ontem, quando o Eugênio Corrêa falou em nome da DC7, ele fez uma descrição do que vai ser o projeto, mas mostrando que é este projeto que vai viabilizar praticamente todo o resto. Eu não tenho dúvida disso. Então, eu também quero dar os parabéns para a DC7, para a Tornac, que acreditou no projeto, porque, na verdade, é a parceria DC7 com a Tornac, né? E desejar que isto, realmente, em setembro, a gente tenha aquela área totalmente aproveitada e Porto Alegre vai ser diferente a partir disto. Quero também mandar um abraço, Paulo, para o nosso amigo Rodrigo Giacometti, da FM União aqui, que está lá em Pelotas nos assistindo. Mandou agora dizer que está assistindo lá em Pelotas. Não sei porque que o Rodrigo está em Pelotas, porque o Rodrigo, a base dele é Novo Hamburgo. Sim, exato. Tá? Era a ABC, a União, a FM agora. Então, um abraço para o Rodrigo, um abraço para o seu Jader, que está sempre mandando mensagem. Um abraço carinhoso para a dona Elza Comioto, que é mãe, que é bisavó do Rodrigo. Tá? O Rodrigo, tu sabe, o Rodrigo é o meu netinho. Né? Eu sei. Então, eu quero mandar um abraço, porque eles são assíduos ou telespectadores que ouvem o teu programa, o Pampa Debates. Então, ao Inor e à dona Elza, um abraço carinhoso. E para o Lucas, que está de aniversário hoje, que é o pai do Rodrigo. Sim, o senhor vai levar agora. E também um abraço Pão de mel para o Rodrigo. Obrigado, governador. Obrigado. Ela está nos assistindo também. A Páscoa dele. Para o Rodrigo e para o Mateuzinho. O Mateuzinho também tem aí 2 pontos. 4, na realidade, né? Porque a embalagem tem 2, cada embalagem tem 2 embalagens. A doutora... Você é um jeton hoje. Jeton é melhor que jeton de vogal lá. É verdade. Da junta comercial. Aqui a doutora Vera Deboni está nos assistindo também, tá? Ô, Vera, um abração para ela. O céu.
doutor Eduardo Lima Veiga, pro Dudu, tá? Tá bem, muito obrigado. Já tá com o Neto, A Walter? família agradece. Neto? Não, ainda não. Ainda não? Ué, podia estar. Eu tô com uma menina com 24. Por a minha- exemplo, não. a minha- já podia estar. Eu fui neto, eu fui avô, Fernando tinha 17 anos. Olha aqui, aniversariando hoje o Gilberto Porcelo Petri, um abração ao nosso querido amigo Petri, presidente da Fiegs, meu querido amigo, dileto amigo, companheiro de charuto de tanto tempo, Marcos Vinícius Pratini de Moraes, está morando lá no Rio, o Daniel Schaefer, a Iracema Portela, o Fernando Schuch, o Charles Tang, entre tantos aniversariantes hoje, a Isabela Marca e tantos outros aqui. A minha continência, eu vou adiantar a minha hoje, porque senão vocês vão me tomar. A minha é pro Dodge, pro Sicão, pro Eugênio, 3 continências. Mais pro General Mioto, com quem estive hoje, e mais o desembargador Thompson Flores, presidente do TRF4, lá no Colégio Farroupilha, com o presidente Fernando Becker, com a diretora Marícia e com o Milton, os diretores do Colégio Farroupilha. Continência para todo mundo. E eu acompanho o relator. Acompanhamos o relator. A sua continência. Eu acompanho o relator. Não, mas não precisa ser tanta continência. Não, mas então eu fico Eu a me primeira senti- continência, que é para DC7, para 3 amigos que realmente são grandes empreendedores e vão ajudar muito no crescimento, na qualidade de vida e no turismo em Porto Alegre. Doutor Flávio Costa, a sua continência. Eu também vou cumprimentar a equipe lá do novo projeto aí do CAIS. Mas não é cumprimento, é que é continência mesmo. Eu faço a continência para o grupo, como governador, DC7. do DC7, do Tornac, né? A Tornac. E porque é um sonho nosso. Porto-alegrense que ama a cidade tem um sonho de ver aquele cais ali bem aproveitado e poder prestar um serviço. Brigadeiro, sua continência. Não, a minha continência eu vou acompanhar o relator, né? Fazer a minha continência, porque realmente eu estou no Rio Grande, eu adotei o Rio Grande do Sul há 12 anos. E quando eu cheguei aqui, já se falava no Cais Mauá há muito tempo. Então, pelo menos, eu sou uma testemunha de 12 anos. E isso tem que acabar, ou melhor, isso tem que acabar de ser pronto. Tem que acontecer. Tem que acontecer. Tem que iniciar. A novela tem que acabar. A sua continência, doutor. Não, eu vou fazer uma continência para o desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, mas por outro motivo. Eu fui hoje de manhã no Comando Militar do Sul assistir uma palestra do desembargador Thompson Flores e foi espetacular. Foi muito boa mesmo a palestra. E lá estava. Vai para ele, então, a minha Lá continência. estava o adido Francês. o adido militar francês do Brasil. E o cônsul francês também. Maravilha. E a sua continência? Eu disse que eu ia mandar um abraço pessoal do Naval, lá no Mercado Público. Eu queria mandar esse abraço a Simone Prats, que também está assistindo. E eu quero bater minha continência ao General Mioto também. Me somo ao relator, como disse o governador, a todos que já foram nominados aqui. E o General Mioto ontem falou em nome do Exército Brasileiro na Câmara Municipal de Vereadores em homenagem ao Dia do Exército, né? E fez uma palestra, na verdade, sobre a história do Exército Brasileiro em todos os episódios da história brasileira, que o Exército tem a sua marca também. Um abraço ao desembargador Thompson Flores, mas minha continência ao comandante militar do Sul. E assim estamos encerrando o Pampa Debates de hoje. Seu placar para hoje, governador? 1-1. Eu acho que o Grêmio vai ter dificuldade, viu? Mas Claro. 1-1, eu acredito que o Grêmio se classifique mesmo com empate. Não, Porque aí amanhã, não tem jeito. Não, pode. Pode? os peruanos pode. não vão passar Pode. do time de Rosário. Se passar aí não tem Rosário jeito. Central. Se empatar hoje, passar amanhã não tem jeito. Eu desejo 1-0 para o Grêmio. 1-0. Eu diria que vai ser 2-1 para o Grêmio. Eu tô chateado com o Vasco. Salcou o Bangu, levou tudo que é jogador do Bangu. Che, mas Pra lá. vamos fazer. Aliás, o Bangu emplacou 3 ou 4 na seleção do Carioca, hein? Agora, avisa lá pro pessoal que fica indicando com o Vasco, é o seguinte, o Flamengo é 31 vezes vice-campeão carioca, o Vasco é só 25, atenção. Vice-campeão, É, campeão? vice-campeão. Pô, Não, porque eles ficam disputando- dizendo... Estão eles ficam- disputando Não, é vice-campeonato. porque o nego fica botando não, na para minha aí, timeline. Aí eu falo assim, pelo amor de Deus, pô. Placar hoje. 2-1 Grêmio. Pronto. Walter. Eu desejo que o Grêmio vá até a final. E na final, eu e a minha querida Vera Armando vamos estar celebrando a taça do Esporte Clube Internacional. Infelizmente, lá o co-irmão vai perder.
3-1 Grêmio hoje, é o meu placar. Vem aí o Jornal da Pampa com os nossos apresentadores locais e aqui de Porto Alegre, vestindo vermelho, Bernardo Manto. Obrigado, boa noite, até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.